Milhares de anos atrás, no sul do México, os toltecas eram conhecidos como homens e mulheres de sabedoria. Antropólogos se referem a eles como uma nação ou raça, mas na verdade eram cientistas e artistas que se associaram para explorar e conservar a sabedoria espiritual e as práticas dos antigos. Então, olha só, cientistas e artistas que se associaram para conversar e conservar uma sabedoria espiritual. O que tem a ver artista com sabedoria espiritual? Como é que ele faz uma parceria com um cientista? Se a gente continuasse fazendo isso hoje em dia, a gente estaria muito lá na frente, né? Será que arte e ciência podem falar a mesma língua? Talvez sim, eles acreditavam que sim. Encontraram-se como mestres Nagal e estudantes em Teotihuacan, a cidade antiga das pirâmides próxima à cidade do México, conhecida como o lugar onde o homem se torna Deus. Então eles estavam ali situados onde hoje é a cidade do México, e esse local eles chamavam de onde o homem se torna Deus. Eu não sei como isso soa para vocês, né? De meu Deus, o homem se torna Deus? Será que eu posso me tornar Deus? Na verdade, você já é. Se você não se percebe como Deus, se você não se percebe como divino, como parte da natureza, como parte dessa sabedoria divina que tudo nos cerca, alguma coisa vem acontecendo errado. E o que é que vem acontecendo errado? Justamente essa disfunção que a gente conversou no início da aula, né? Então, sim, você pode começar a se enxergar como imagem e semelhança de Deus, sem nenhum tipo de religião envolvida. Se você tem alguma religião, você vai ver que vai super casar com aquilo que você acredita na sua religião. Se você não tem nenhuma, também não vai impedir você de acompanhar essa linha de raciocínio. Mas é a gente começar a se enxergar assim como alguém que tem a capacidade e esse poder divino em potencial. Ao longo dos milênios, os Nagal foram obrigados a manter sua existência na clandestinidade. A conquista europeia, combinada com o mau uso do poder pessoal por alguns poucos aprendizes, tornou necessário ocultar o conhecimento ancestral daqueles que não estavam preparados para usá-lo, ou que pretendiam usá-los como objetivos pessoais. A sabedoria não podia ser para qualquer um, porque a sabedoria na mão de alguém que quer usar aquilo só para si próprio, ou às vezes até para fazer o mal, é algo extremamente perigoso. Então, isso é algo que ficava um pouco escondido mesmo, né? Talvez você já tenha ouvido falar no Os Iniciados, não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? Os Iniciados. Quem eram os iniciados? Eram aqueles que ganharam o direito de estudar. Quando você se tornava um iniciado, e isso é sempre muito por questões de virtudes, né? Questões de caráter que eles percebiam da pessoa, você ganhava o dinheiro de começar a estudar sobre essas sabedorias. E essas sabedorias, como elas têm muito a ver com a natureza, elas têm muito a ver com aquilo que é natural. Então, não é algo místico de outro mundo. É totalmente do nosso mundo. A gente é que foi se desconectando com aquilo que é do nosso mundo real. Felizmente, a sabedoria esotérica tolteca estava incorporada e foi transmitida por gerações de diferentes linhagens de Nagal, desses grandes mestres. Embora tenham permanecido envoltas em segredo por centenas de anos, as antigas profecias anunciavam a vinda de uma era em que seria necessário devolver a sabedoria ao povo. Agora, Dom Miguel Ruiz, um Nagal da linhagem dos Cavaleiros da Águia, foi indicado para compartilhar conosco os poderosos ensinamentos dos toltecas. Quando a gente lê uma coisa dessa, a gente pode pensar assim, meu Deus, será que é a nossa era, a era que vai ter a oportunidade de entrar em contato novamente com essa sabedoria? E a verdade é que sim. E aí você diz assim, nossa, mas por que agora? Por que eu? Mas parece que ninguém está desperto para esse tipo de coisa. Só que isso vem acontecendo com o mundo desde que o mundo é mundo, antes de Cristo, inclusive. Tal sabedoria segue da mesma unidade essencial de verdade de todas as tradições esotéricas ao redor do mundo. Embora não seja uma religião, honra todos os mestres espirituais que já ensinaram aqui na Terra. Por envolver o espírito, é descrita com maior precisão como forma de vida, caracterizada como fonte de felicidade e amor. Então, primeiro ponto importante e fundamental para quando a gente vai se envolver com novas filosofias.
Eles não estão negando ninguém. E, inclusive, eles estão falando aqui, é tudo a mesma coisa. A gente usa nomes diferentes, a gente se situa em lugares diferentes, mas a gente tem todos um mesmo objetivo, né? Então, por isso, se fala com mais precisão como forma de vida. É uma forma de viver a vida. E vocês vão ver que é extremamente prático para a nossa vida conforme a gente for adentrando no livro. E aí ele fala aqui, o que você vai encontrar aqui é fonte de felicidade e amor. Aí eu te pergunto, o que mais você quer além de felicidade e amor? O que todo ser humano quer, eu acredito do fundo da minha alma isso. O que todos nós queremos é paz de espírito. Só que como a gente não consegue entender o que é paz de espírito, e hoje a gente vai entender um pouco mais o que é, a gente começa a buscar no mundo externo aquilo que a gente acredita que nos trará a paz de espírito. Para algumas pessoas é dinheiro, para outras pessoas são bens materiais, para outras pessoas é um emprego seguro, milhões de coisas. E aí as pessoas conquistam isso ou não, e essa paz de espírito nunca vem. Porque a paz de espírito é algo interno. Então você nunca vai conquistar no mundo externo algo que necessita ser preenchido internamente. Os 4 compromissos. Seja impecável com a sua palavra, não leve nada para o lado pessoal, não tire conclusões e sempre dê o melhor de si. São esses os 4 compromissos. 3.000 anos atrás, havia um ser humano como eu e você, que vivia perto de uma cidade cercada de montanhas. Embora estudasse para tornar-se xamã e para aprender a sabedoria dos seus ancestrais, não concordava completamente com todos aqueles ensinamentos. Em seu coração, sentia que existia algo mais. Um dia, enquanto dormia numa caverna, sonhou que viu o próprio corpo dormindo. Saiu da caverna numa noite de lua nova. O céu estava claro e ele enxergou milhares de estrelas. Então, algo aconteceu dentro dele que transformou sua vida para sempre. Olhou para suas mãos, sentiu seu corpo e escutou sua própria voz dizendo: sou feito de luz, sou feito de estrelas. Olhou novamente para o alto e percebeu que não eram as estrelas que criavam a luz, mas sim a luz que criava as estrelas. Tudo é feito de luz, acrescentou ele. E o espaço do meio não é vazio. Isso é algo completamente extraordinário da gente perceber. Se vocês olharem aí na casa de vocês agora, na sala, no quarto, onde vocês estiverem, vou usar o meu aqui como exemplo. Tenho eu, tem a cadeira, tem a mesa, tem o computador, tem uma luz aqui, tem a água, tem um monte de coisas. Tudo isso tem a sua importância. Só que existe algo muito mais importante que tudo isso. A nossa mente, ela cria uma palavrinha para aquilo que ela não consegue entender, e a nossa mente adora fazer isso. Quando ela não consegue entender, ela dá um nome para aquilo e vamos seguir a vida. E essa palavrinha é uma palavrinha chamada nada. É possível que exista algo que seja o nada? Não existe o nada. Quando a gente olha para o céu, por exemplo, você vai ver lá um monte de estrelas. E entre as estrelas tem uma coisa preta ali que a gente chama de nada. Mas se não fosse esse tal nada, a vida não seria possível. Na verdade, é esse tal de que a gente chama de nada, que você pode até chamar de vazio, que é o que permite que todas as coisas existam. Então, a parte mais importante, a parte fundamental, que deveria ser aquilo que a gente mais se conecta, que a gente mais busca estar em conexão, é esse tal desse vazio. Só que esse vazio ele não é possível nem que você veja, nem que você toque. Mas ele está aí. E ele soube tudo que existe num ser vivo, como soube que a luz é a mensageira da vida, porque está viva e contém todas as informações. Então ele entendeu tudo que tem um ser vivo, nós inclusive, né? Então compreendeu que, embora fosse feito de estrelas, ele não era essas estrelas. Sou o que existe entre elas. Olha a percepção do cara. Ele percebeu que ele é aquilo que existe entre as estrelas. E o que existe entre as estrelas? O vazio. Ou a vida. Assim chamou as estrelas de tonal e a luz entre elas de nagal. E percebeu que a harmonia e o espaço entre os dois eram criados pela vida ou intenção. Então, olha que interessante. Ele está chamando aqui o nagal, que até ele falou sobre os mestres e tal, mas é que essa sabedoria dos mestres é uma sabedoria não forma. Você não consegue passar num livro.
é uma coisa de vivência. E o tonal seria o mundo da forma. Então sempre tem o mundo da forma e o mundo da não forma. O que é o mundo da forma? Você vai ter contato com uma árvore, ela tem raiz, ela tem o tronco, tem folhas, tem tudo isso. É forma, você pode ver e tocar. Mas o que faz ela ser extraordinária, diferente de uma artificial, é a não forma, é a vida que existe dentro da árvore. E é exatamente isso que tem em você. Quando a gente ouve essa ideia de que somos todos um só no mundo da não forma. E a vida, o que ela vai tentar fazer com você o tempo todo? Te colocar no caminho. Como algumas sabedorias orientais falam, né? Vocês já devem ter visto isso. Ah, você está no caminho, o caminho do meio e tudo isso. Esse caminho é você viver em essência. Que foi o que Jesus disse, buscai o reino dos céus e tudo mais lhe será acrescentado. O reino dos céus não é lá no céu, é dentro de você. Sem vida, o tonal e o nagal não poderiam existir. A vida é a força do absoluto, do supremo, do criador que tudo cria. Essa foi sua descoberta. Tudo que existe é uma manifestação do ser que denominamos Deus. Tudo é Deus. E logo ele chegou à conclusão de que a percepção humana é apenas a luz que percebe a luz. Olha isso. A luz que percebe a luz. A consciência que percebe a vida. Quem é você? Você é uma consciência. E essa consciência tem uma série de percepções. Isso que a gente chama de vida não é vida, é uma situação de vida que foi criada pela nossa mente. Mas quando você se torna consciência, você passa a ser um observador ativo que permite que a vida viva através de você. Viu também que a matéria é um espelho. Tudo é um espelho que reflete a luz e cria imagens a partir dessa luz. O mundo da ilusão, o sonho, é apenas fumaça que nos impede de enxergar quem realmente somos. O verdadeiro nós é por amor, pura luz, disse ele. Então ele está falando sobre um espelho aqui. O que é esse espelho? Tudo que você vê no mundo é um espelho de quem você é. E como é que você pode usar isso de uma forma completamente prática na sua vida? Tudo aquilo que você vê de positivo no outro são poderes que você tem em você. E que você pode acessar imediatamente a hora que você quiser. De tudo que eu estudei na minha vida, nada foi mais transformador em termos de eu viver minha vida em paz do que perceber que a voz na minha cabeça é só um movimento mental disfuncional. Não é quem eu sou. Porque para sua voz na cabeça fazer você acreditar que você não vai dar conta, que você é menos, que você é incapaz, que você faz tudo errado, que as pessoas estão muito mais na frente que você, todo mundo bem sucedido, só eu que não, para acreditar que ninguém valoriza você, é coisa de 1 minuto. O ego, o que o ego faz quando ele está no comando? Ele distorce a sua percepção da realidade. E a grande maioria das pessoas, infelizmente, passa a maior parte da vida na cabeça. Elas perderam completamente a conexão com o agora.